Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Salomão, sobre uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura e 1,30 metros de altura, ele orou. E quando ele orou, o fogo do céu desceu, consumindo o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. A palavra glória no Antigo Testamento tem conotação variada. Primeiro, a glória aponta para o poder de Deus na criação. Glória também aponta para resplendor, brilho, fulgor, o brilho da majestade de Deus. A glória apontava também para o impacto da chegada de Jesus. A glória foi prometida, foi revelada, foi perdida, foi recuperada e foi repartida. Hoje eu quero me focar aqui sobre oração. O que é a oração? A oração é uma conversa a viva voz com Deus. No capítulo de número 4 de Gênesis e o verso de número 26, diz que a partir de Enos, o nome de Deus começou a ser invocado. Essa palavra invocar, chama Deus pelo nome. Enos começa a orar. O relacionamento começa a ser restaurado através de um homem que decide falar com Deus. A oração é o oxigênio da alma, e quem não ora vai morrer asfixiado. Um crente que não ora é como um rio sem água, é como o céu sem estrelas. Um crente de joelhos enxerga mais longe do que um teólogo na ponta dos pés. A oração é um relacionamento pessoal e individual do homem com Deus. É através da oração que nós aprendemos a conhecer Deus, sentimos Deus bem pertinho da gente. A oração é uma arma que Deus desenvolveu para que nós pudéssemos falar com Deus a hora que quisermos. A oração não deve ser apenas uma obrigação. A oração não deve ser um fardo. A oração tem que ser um deleite. A oração, ela tem que ser um prazer na vida do cristão. A primeira fase da oração, ela começa na dimensão da carne. Quando você começa a orar, você começa a perceber que a sua carne começa a se incomodar. Você pode não estar com sono, mas quando você começar a orar, vai dar sono, você vai sentir cansaço. Você pode não estar lembrando de nenhum problema, mas quando você começar a orar, você vai começar a lembrar de problemas. Coisas lá de trás vão começar a vir à tona, porque você está na dimensão da carne. Mas depois de uma hora, você já consegue sair da dimensão da carne e você entra na dimensão da alma. E quando você entra na dimensão da alma, o clima começa a ficar melhor, o clima começa a ficar mais leve. Sua alma agora começa a ser quebrantada pelo poder do Espírito. Daqui a pouco as lágrimas começam a molhar o seu rosto. Você começa a sentir uma alegria indizível dentro de você. Depois de 2 horas, você já consegue entrar na dimensão do Espírito. E quando você entra na dimensão do Espírito, é quando o Espírito Santo, ele vem e conecta com o teu espírito, e há uma ligação entre você e Deus. A oração agora se torna um prazer. Quanto mais você fala com Deus, mais você sente vontade de falar. No contexto do Antigo Testamento, a oração tem como propósito principal relacionamento, comunhão. Quando você ora,
você desenvolve um relacionamento. Quando você ora, você entra em comunhão com Deus. Então, oração não é necessidade. Por que oração não é necessidade? Porque se você entender que orar é necessidade, significa que você só vai orar porque você tem necessidade. E quando a sua necessidade for suprida, você não terá necessidade para orar, porque a sua necessidade já foi suprida. Mas quando você entende que oração não tem a ver, em primeiro lugar, com petição, e sim com comunhão, você vai orar para desenvolver uma comunhão com Deus. Você vai orar para desenvolver um relacionamento com Deus. E isso está muito explícito nas páginas das Sagradas Escrituras. Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Era um convite de Deus para Jeremias entrar em oração. O ambiente ali era um ambiente difícil, porque Jeremias estava preso, Jeremias estava trancado, mas enquanto ele estava trancado, a sua alma podia orar. E o Senhor diz: Jeremias, clama a mim, fala comigo e eu vou te responder. Eu vou anunciar a você coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Se você desenvolver uma vida de oração, Deus vai responder a tua oração. Segundo, Deus vai mostrar para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Oração não é autopromoção. Oração é auto-rebaixamento. A oração não promove quem ora, mas a oração glorifica quem a recebe. A oração é a conversa do pequeno com o grande, do fraco com o forte, do mortal com o imortal, daquele que é temporal com aquele que é atemporal, daquele que não pode com aquele que pode, daquele que não faz com aquele que faz, daquele que não é com aquele que é. O Salmo de número 55, verso de número 17: de tarde, pela manhã e ao meio-dia orarei, e o Senhor me responderá. Veja um coração que queima pela oração. Judeu ora 3 vezes ao dia, muçulmano ora 5 vezes ao dia, budista ora 10 vezes ao dia, e os cristãos quantas vezes por dia oram? No livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, a Bíblia diz que o rei Dário, ele constituiu 120 sátrapas para gerir o seu reino, e sobre eles constituiu 3 presidentes. E no meio desses 3 presidentes, Daniel era um. Os presidentes, os sátrapas, os governadores, os prefeitos, eles começaram a observar a vida de Daniel, porque Daniel era diferente de todos. Eles começaram a buscar pretexto contra Daniel para acusar Daniel. Eles procuravam um erro, uma falha, não acharam. Você já imaginou 120 homens procurando defeito em um homem e não acharam uma culpa? Daniel não tinha um rastro de corrupção relacionada ao rei, nada. Vida
chegaram à conclusão: nunca acharemos um erro em Daniel, a não ser na lei do seu Deus. E eles planejaram, foram até o rei e disseram: olha, rei, todos os teus governantes, todos os homens súditos do teu reino concordaram que o Senhor deve fazer um decreto. E esse decreto é que no espaço de 30 dias ninguém pode fazer oração a nenhum Deus ou a nenhum homem a não ser ao Senhor. E que se alguém for pego no espaço de 30 dias orando a algum Deus ou algum homem, ele deve ser jogado na cova dos leões. Só que eles mentiram, porque Daniel não sabia dessa trama. O desejo de Satanás era matar a vida de oração de Daniel. Satanás não odiava Daniel porque Daniel era um dos 3 presidentes. Não. Satanás odiava Daniel porque Daniel, ele tinha uma vida de oração. A forma como Daniel se conduzia era reflexo da sua vida de oração diante de Deus. Quando Daniel ficou sabendo o que Daniel fez, para de orar por causa da cova dos leões ou vai orar? Daniel capítulo 6, verso 10. Quando Daniel ficou sabendo, Daniel foi para a sua casa, entrou no seu quarto, as janelas estavam abertas, e 3 vezes no dia Daniel dobrava o joelho e orava e suplicava e dava graças a Deus. Daniel sabia que ia ser jogado na cova dos leões, mas ele orava, ele suplicava e dava graças a Deus. No capítulo 6, verso 11, a Bíblia diz que os homens foram lá na casa de Daniel para saber o que Daniel estava fazendo. Sabe o que o texto diz? Quando eles chegaram na casa de Daniel, Daniel não estava assistindo um bom futebol. Não. Daniel não estava ligado nas informações da época. Não. Daniel não estava assistindo um bom filme na Netflix. Não. A Bíblia diz que eles encontraram Daniel orando. Eles encontraram Daniel orando. O que Daniel nos diz? Daniel diz que o decreto do rei não pôde travar a vida dele de oração. A vida, o compromisso de Daniel com a oração era maior do que o decreto, era maior do que a calúnia, era maior do que a fúria do inferno. Quem decidiu a ter uma conversa a viva voz com Deus, nada para ele, nada segura ele. Quero profetizar que nada vai matar a tua vida de oração. E se tentarem contra você, se levantarem calúnia, continua orando, porque Deus vai defender você. Daniel, capítulo 6, verso 13. Os homens foram até o rei e disseram: olha, rei, esse Daniel, que o senhor levantou como um dos presidentes, esse aí que é lá dos exilados de Judá, ele não faz caso do Senhor e nem respeita o teu decreto, e 3 vezes no dia ele ora. Agora, o que eles estão dizendo? Nós conhecemos que Daniel não é apenas um político, um presidente. Daniel é um homem que ora. Daniel é um homem que ora. Daniel é um homem que ora. Eu não posso acreditar na conversão de um crente se ele não é movido a orar, a falar com Deus. Quem é salvo é movido a orar. Quem é salvo é movido a falar com Deus. Vamos para a vida de Jesus de oração. Em Lucas capítulo 3, verso de número 21 diz: e aconteceu que quando as pessoas foram batizadas, Jesus também o foi, e após ser batizado, orou. E quando orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e o meu pai disse:
Eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Marcos capítulo 1, verso de número 35 diz: Jesus costumava se levantar de madrugada, ainda escuro, e ia para lugares desertos, e lá falava com Deus. Em Lucas capítulo 6, verso de número 12 diz: e Jesus subiu ao monte com o propósito de orar, e passou a noite inteira falando com Deus. Porque Jesus passou a noite inteira? Porque falar com Deus para Jesus não era um peso, não era uma obrigação, não era um fardo. Falar para Jesus era se deleitar em Deus. Falar com Deus era um privilégio para Jesus. Jesus amava falar com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, verso de número 18, ele orou. Lucas capítulo 9, verso 28, antes de Jesus ser transfigurado, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte com o propósito de orar. Jesus orou por Pedro, Jesus orou no Getsemane, Jesus orou na cruz. A vida de Jesus foi uma conversa a viva voz com Deus. E o que falar de Lucas capítulo 11? Quando Lucas escreve: certa vez estava Jesus orando em um certo lugar, e quando ele terminou de orar, os seus discípulos estavam impactados e disseram: Senhor, nos ensina a orar. Nós queremos orar igual o Senhor. Nós queremos falar com o Pai assim como o Senhor fala com o Pai. Seu nome diga: Jesus, me ensina a orar, me impele a orar, me move a orar. Fale com Deus nesta noite. Diga para Jesus te ensinar a orar. Diga para Jesus te ensinar o segredo que é orar. Olhemos para a vida dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Pedro e João subiam ao templo a oração das 3 horas da tarde. Pedro e João iam para o templo às 3 horas da tarde. Eles iam fazer o quê? Iam fazer o quê? Por que eles iam orar? Porque eles aprenderam com Jesus. Só quem aprende na escola da oração com Jesus. Se você é um seguidor de longe, você nunca vai ser um homem, uma mulher de oração. Mas se você chegar perto de Deus, você será movido pelo Espírito de oração. Naquele dia, eles não somente oraram, como eles curaram em nome de Jesus um paralítico. Não voltaram para casa, porque o que resultou para eles foi a cadeia. Eles foram presos, no dia seguinte foram soltos, e ao serem soltos, as autoridades disseram: vocês não podem pregar no nome de Jesus, vocês devem ficar calados, guardem essa mensagem, não falem mais em nome de Jesus. Mas eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Foram ameaçados. Atos capítulo 4, a partir do verso de número 23. Chegaram em uma casa onde um grupo de irmãos estavam reunidos, e eles contaram as ameaças das autoridades contra eles. O que foi que a igreja fez? A igreja levantou a mão e começou a orar. A igreja orou dizendo: Senhor, os teus apóstolos estão sendo ameaçados, nós estamos sendo perseguidos, o mesmo que fizeram com o Senhor. Mas Senhor, olha para a ameaça deles, ouve a palavra deles. Enquanto nós somos ameaçados, nós queremos poder, nós queremos o
Resultado da oração. E tendo eles terminado de orar, o lugar onde eles estavam tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com a autoridade davam testemunho que Jesus era o Senhor. Levante a mão. Se a igreja orar, esse lugar vai tremer. Se a igreja orar, esta vila vai tremer. Satanás vai tremer, macumbaria vai tremer, feitiçaria vai tremer. Nada para diante de uma igreja que ora. Nada para. Indo para a oração. Deus está me chamando para o secreto. Existem coisas que Deus não vai revelar a você no corre-corre da vida. Existe segredo que Deus só vai revelar para quem entra no quarto para orar, para quem prioriza falar com Deus. Deus vai revelar segredo, Deus vai te mostrar mistério. Atos capítulo de número 6, verso de número 4. Os apóstolos agora estão sendo tentados a abandonar o altar, a abandonar a oração para servir a mesa. Pedro, cheio do Espírito, se levanta e diz: nós não vamos abandonar a palavra, nós não vamos abandonar a comunhão com Deus para servir a mesa. Escolham entre vocês 7 homens que vão servir a mesa, mas nós vamos perseverar no ministério da palavra e vamos perseverar na oração. Ou você cuida da mesa, ou você ora. Ou você cuida da mesa, ou você medita na palavra. Com Deus não tem meio termo. Ou você se atrapalha. Oração é o ofício de todos. Pregação é o ministério de poucos. Nem todos serão pregador, mas todos podem orar. Pregação é o ministério de pouco, mas oração é o ofício de todos. Se você orar agora, Deus pode te ouvir, Deus pode responder a tua oração. Oração, 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 oração. Atos capítulo de número 7, verso de número 55, Marte Estevão. Ele olhou e viu o céu aberto e viu Jesus em pé à direita de Deus. Ele viu a glória. Atos capítulo de número 7, verso de número 59. Estevão é retirado da cidade e é jogado em um lugar, e eles começam a apedrejar. E enquanto Estevão era apedrejado, ele disse: eu vou aproveitar para orar. Ele dobrou o joelho e orava e dizia: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu morro, mas eu morro orando. Eu morro, mas morro falando com Deus. Pode me apedrejar, mas não vão me calar. Eu morro falando com Deus. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão morreu orando. Jorrade, conhecido como apóstolo da oração. A história diz que ele mais orava do que vivia. Ele mais orava do que vivia. Ele orava 8 horas por dia. Aleluia. Ele foi tão inflamado pelo fogo do Espírito que ele disse: Senhor, a partir de hoje não deixa eu ir para a cama antes de ganhar uma alma. Não deixa eu dormir antes de ganhar uma alma. E começou a orar. Daqui a pouco, todos os dias, ele ganhava uma alma. Daqui a pouco ele disse: Pai, está muito pouco, agora eu quero 2 almas. Daqui a pouco Torrade estava ganhando 2 almas por dia. Ele disse: Pai, eu vou orar mais, porque agora eu quero 3 almas por dia. E ele orava, daqui a pouco 3 almas por dia. Ele disse: Pai, eu quero mais. Daqui a pouco era 4 almas
Davi Miranda. Aquele homem era cachaceiro, festeiro, idólatra. Sua mãe aceitou a Jesus, sua irmã também. O diabo começou a dizer para ele: é você que sustenta a tua casa, você está sustentando pessoas crentes, esse lugar não cabe mais para você, sai daqui. Eu estou incomodado aqui dentro desta casa, porque quando Davi Miranda chegava em casa, a mãe estava orando, a irmã estava orando. Ele disse: eu vou embora. Um dia ele arrumou a mala, mas antes de ir embora, ele foi para uma festa de madrugada. Ao voltar da festa, ele passa na frente de um templo. Estava pregando um homem cheio de Deus, um homem que tinha uma vida de oração. Aquele homem apontou o dedo e disse: Deus te trouxe aqui para salvar a tua alma. Na mesma hora ele entrou, chegou diante do altar, dobrou o joelho, aceitou a Jesus como Salvador. O pastor estendeu a mão sobre ele, ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ele chegou na sua casa no outro dia, pegou todos os santos, levou para o fundo do quintal e disse: a partir de hoje eu não tenho mais santos, eu só tenho um santo, é o Senhor dos Exércitos. Pegou a marreta, começou a quebrar o santo e disse: a partir de hoje eu não sou mais enganado por santo, a partir de hoje eu sirvo o santo do santo, Jesus que salvou a minha alma. Ele disse: eu então comecei a ler a Bíblia, mas ler a Bíblia era enfadonho, era como se ler um jornal. Eu não entendia nada, sentia cansaço, sentia algo estranho, até que eu cheguei na vida do ministério de Jesus de oração. Ele disse: eu quero orar como Jesus. Aí ele começou a orar, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando ele entrava de férias, ele aproveitava para orar. Quando ele estava de folga, ele passava a noite em oração. Ele disse: então eu comecei a amanhecer e anoitecer orando. Eu anoitecia e amanhecia orando. E um dia eu fui ler a Bíblia, e quando eu fui ler a Bíblia, eu senti algo diferente. Não era como ler um livro qualquer. Eu senti a graça, eu senti a vida, eu senti vontade de comer as páginas da Bíblia. Ele sentia vontade de comer as páginas da Bíblia, porque quem ora recebe o que ninguém que não ora vai receber. Oração. Pegue na mão de quem está o Senhor e diga: oração. Isso mexe contigo. Você está sendo motivado a orar. Quem sabe o que você não conseguiu durante toda a sua vida, você pode conseguir antes de terminar este ano. Deus vai honrar a tua oração. Deus vai honrar cada lágrima. Ore. 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 Oração não é uma atividade física. Oração é uma atividade espiritual. É por isso que quando você começa a orar, os problemas vão começar a fluir. Pessoas vão se levantar contra você. Charles Spurgeon dizia: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 100 homens a pregar. Qual a diferença da oração para a pregação? A pregação quebra o homem, a oração derrete o coração de Deus. A pregação toca a terra, a oração toca o céu. Eu estou
estou aqui nesta noite como profeta de Deus. Eu ia pregar outra palavra, mas eu estava orando de tarde. E o Senhor disse: fala sobre oração. Fala que eu quero incendiar a minha igreja. Eu quero dar para a minha igreja um espírito de oração. Se Satanás matar a tua vida de oração, ele já te venceu quase por completo. Os nossos maiores fracassos na vida espiritual é por falta de oração. Eu tenho experiência própria que quando eu oro, eu melhoro. Quando eu deixo de orar, eu pioro. Até quando eu vou estudar a Bíblia, quando eu começo a diminuir a vida de oração, as coisas começam a parar de fluir. Mas quando eu começo a buscar na fonte, eu sinto algo sobrenatural. Quem ora tem uma vida melhor. Quem ora vive alegre. Quem ora tem paz. Quem ora passa por luta, mas a luta não é maior do que o Deus que ele serve. Lago Azul ainda não conheceu o que Deus pode fazer através de um homem que ora, através de uma mulher que ora. É tempo de orar, é tempo de orar, é tempo de orar, é tempo de falar com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de número 11. O Senhor falando com Ananias, disse: Ananias, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, e quando você chegar lá, procura por um homem chamado Saulo de Tarso, e ele está orando. Momentos antes, esse homem tem cartas para prender cristão. Agora, esse homem não tem mais carta, esse homem não prende cristão, esse homem está jogado falando com Deus. O homem que era perseguidor agora está falando com Deus, porque ele perseguia. Isso é o que Deus faz na vida dele. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, diz assim: naqueles dias, Herodes prendeu a muitos para os maltratar e mandou cortar a cabeça de Tiago e prendeu a Pedro para matá-lo depois da festa. No verso de número 5 diz: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava dizendo: Senhor, Tiago foi decapitado, Pedro está preso, é o pastor da igreja, Senhor, e ele está sendo marcado para morrer. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, solta Pedro, solta o pastor. Aleluia, aleluia. Enquanto a igreja orava, Pedro estava dormindo. Pastor, por que Pedro estava dormindo? Porque ele tinha uma igreja que orava por ele. Quem tem intercessor não perde uma noite, não. Quem tem intercessor sabe que Deus vai mover, sabe que Deus vai agir. Existem pessoas aqui dentro desta casa que você só ainda não morreu. O diabo só não te matou e levou para o inferno você por causa de pessoas que têm orado por você, por causa que tem joelhos dobrados. Se você colocar tudo nas mãos de Deus, você não precisa arrancar os fios de cabelo da tua cabeça. Coloca na mão de Deus e confia. Coloca que Deus resolve. Entrega que Deus resolve. Deus vai resolver esta causa. Deus vai salvar esse filho. Deus vai salvar esse marido. Deus vai salvar essa filha. Deus vai quebrar as cadeias. Satanás não vai segurar. Confia, ora, porque Deus está entrando na tua causa. Deus está entrando na tua peleja. Ainda este ano tu verás o mover de Deus. Ainda este ano Deus vai mudar o quadro. Deus vai calar a afronta de Satanás contra nós. Deus está dizendo para mim não me preocupar. Ora e coloca nas mãos de Deus. Persevera. Alguma coisa Deus está fazendo. Existem pessoas que chegaram aqui dizendo: Deus, eu não aguento mais. O peso está muito forte. Deus, eu chorei tanto. Deus, eu já guerrei tanto.
Deus, eu já suportei tanto, eu já engoli tanta coisa, Senhor. Racho Black esta mãe, Lamai para Catuefoa, Maraquineia Faramatuestai, Chamaraquipora Pantalamachoba na Galha, Haramai Torrebiamalabahaya. Pois assim te diz o Senhor: eu te trouxe aqui para falar contigo. Conta nos dedos e eu mudo a história. Conta nos dedos e tu verás o Senhor agindo a teu favor. Deus está falando aqui. Deus está bradando aqui dentro desta casa. Deus está bradando aqui dentro desta casa. Deus conhece o teu sofrimento. Deus sabe a tua dor. Deus sabe da tua angústia. Deus sabe que não é fácil para você. Deus sabe que às vezes você tem que forçar o sorriso para não mostrar o peso, o fardo, a angústia. Mas o Senhor está dizendo: eu sei quem é você. Eu sei da tua dor. Eu vejo a tua lágrima. Está chegando a hora da vitória. Está chegando a hora da vitória. Deus está dizendo: levanta-te, querida minha. Levanta e vem. Porque passou o inverno, chegou o verão. É hora de cantar. É hora de cantar. É hora de cantar. Recebe esta presença. Recebe esta presença. Deus está visitando a sua igreja. Deus está visitando tua alma. Deus está visitando o teu coração. Não vai ficar assim. Deixa Jesus falar. Está sentindo vontade de dar glória? Dá glória. Está sentindo vontade de chorar? Pode chorar. Não é a voz do pregador, é Deus. É Deus que move a igreja. É Deus que trabalha no meio da igreja. É Deus que fala. A tua casa é de Deus. A tua família não foi gerada para Satanás. A tua família não foi gerada para o inferno. A tua família foi gerada para altar. Deus nesta noite mandou anjos com espada de fogo para pelejar pela tua casa. Deus está pelejando pela tua casa. Deus está pelejando pela tua família. Carta de Tiago, capítulo 5, verso 13. Está alguém alegre e cante? Está alguém entre vós triste? Ore. Pastor, eu tenho sentido tanta tristeza. É Deus te convidando para orar. É Deus te convidando para orar. Existem pessoas que nesta noite Deus vai arrancar o teu sono. Existem pessoas que nesta madrugada Deus vai assinar a tua vitória. Existem pessoas que não vão conseguir dormir direito. E não é insônia, não procede do diabo, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Porque o Senhor disse: eu vou dar um basta. Eu vou dar um basta nesta situação. Eu vou dar um chega para lá desses demônios que têm te afrontado. É tempo de você ver a mão de Deus. É tempo de você ver a mão de Deus agindo. Deus está. Já no capítulo 5, versos 17 e 18. Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas orou com fervor para que não chovesse, e não choveu. Ele orou com fervor para não chover, e não choveu. Verso 18. Depois orou com fervor para que chovesse, e choveu. Elias tinha tanta comunhão com Deus que se ele dissesse: Senhor, cerra o céu, Deus passava a chave e fechava o céu. Deus abre o céu, Deus pegava a chave e abria o céu e mandava chuva. Mas sabe o que o texto diz? Foi o Espírito Santo que mandou Tiago escrever. Elias era um homem como nós. O que o Senhor estava dizendo? Se isso não está escrito, Elias era um homem como nós.
Talvez era difícil nós acreditar que Elias era um homem. Nós ia pensar que Elias era um anjo. Mas o texto diz que Elias era um homem como nós. Coloque a mão no coração e diga: Elias era um homem como eu, sujeito às mesmas paixões. Mas ele orou para não chover e não choveu. Depois ele orou para chover e choveu. Por que o texto diz? E orou para que chovesse e choveu. Primeiro livro do Reis 18, verso de número 42. Depois do Carmelo, Deus foi glorificado no Carmelo. O segundo maior avivamento depois do Êxodo foi o avivamento do Carmelo. O povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal foram mortos a espadas no ribeiro de Quizon. Mas no verso 42, sobe, come e bebe, porque eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Mas pastora Joana, enquanto Acabe subiu para comer e beber, a Bíblia diz que Elias subiu para o Monte Carmelo para orar. Ou você come e bebe, ou você sobe para orar. Por que Elias está vivendo um grande avivamento, mas agora ele precisa orar? E qual foi a oração de Elias? A Bíblia diz que ele se curvou. Ele colocou a cabeça entre os dois joelhos. Eu não sei se foi assim, não sei. Eu acho que foi assim. Ele colocou a cabeça entre os seus joelhos e começou a orar. Ele dizia para o seu moço: dá uma olhada para ver o que você está vendo. O moço foi e não viu nada. Vai a segunda vez, não viu nada. Vai a terceira, vai a quarta, vai a quinta, vai a sexta, vai a sétima. E na sétima o jovem disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Que eu estava dizendo: é o meu sinal, é o meu sinal, é o meu sinal, é o meu sinal. Esta noite há uma nuvem sobre este lugar. Esta noite a resposta de Deus sobre este lugar. Por que Elias fez aquele sacrifício para orar? Porque ele colocou a cabeça entre os joelhos. Os estudiosos dizem que aquela era a posição exata da época para as mulheres darem à luz a filhos. Elias agora se colocou na posição de produzir um grande milagre. Existe guerra que você vai travar, que vai te causar desconforto, vai te causar dor. A oração vai te levar a perder sono, vai te levar a emagrecer, vai te levar a perder o apetite. Mas é porque a vitória que vai vir vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior. É por isso que você está sofrendo, é por isso que a prova está batendo, é porque o milagre que ele vai fazer ninguém vai entender, mas você sabe que foi Deus. Te prepara, te prepara, te prepara, porque nesta noite Deus está te usando para gerar milagre. Você será um gerador de milagre. Segura na mão desse irmão que está do teu lado. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Assim diz o Senhor: porventura haveria coisa demasiadamente difícil para os Senhores. Alamante, Rebes, tudo que alamante. Alamante, Rebes. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão.
Alabaito, amando, rebachura, malanchura, maia foa. Alamanjo, nega, estúbia, maia, calamancho, rebela, maia. O Senhor manda eu chamar aqui na frente esta noite pessoas que perderam a paixão pela oração. O problema te sufocou tanto que você perdeu a paixão pela oração. Você desanimou. Esta noite vem aqui diante do altar. Deus vai acender a chama da oração no teu coração esta noite. Pode vir, pode vir. Você que tem uma causa difícil que só Deus pode resolver. Você que chegou aqui e você tem falado: Deus, eu não aguento mais. Deus, faz alguma coisa. Esta noite Deus está dizendo: eu tenho resposta no meu altar. Eu tenho resposta no meu altar. Eu tenho resposta. A resposta está aqui. A resposta está aqui. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Esta noite Deus vai trabalhar na tua mente. Toda mentira de Satanás na tua mente Deus vai tirar. Toda mensagem do inimigo dizendo: não tem jeito, não tem jeito. Esta noite Deus vai tirar. O Senhor me manda te dizer: tem jeito. Eu estou no controle da vida dele e eu sou o controle da vida dele. Tem jeito, tem jeito. Eu vou trazer ele do meu jeito. Eu vou trazer ele do meu jeito. É do meu jeito. Eu estou achando ao teu favor. Eu vou renovar tuas forças. Eu te dou unção para orar. Eu te dou poder para orar. Eu te dou coragem para orar, cantora. Pode cantar. Eu te dou coragem para orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Começa a receber o espírito de oração. Deus te move a orar. Deus te move a orar. Deus te move a orar. Nada vai te parar. A tua casa será o altar. A tua casa será o altar. Te prepara para bombardear o céu com oração. Te prepara para bombardear o céu com oração. O céu ouvirá a tua oração. O céu ouvirá a tua oração. O inferno vai estremecer. Corações vão ser quebrantados. Coração de pedra vai ser quebrado. Vai virar pó. Vai virar pó. Vai virar pó. Espírito do engano contra a vida da igreja. Cai por terra. Esse também é o cantor. Outros me conhecem só de ouvir falar.